Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui mais um módulo de introdução ao Novo Testamento 2. Já oramos como é costume. Graça e paz. Amém. Boa noite. Amém. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Amém. Deus seja louvado. Tínhamos concluído semana passada introdução ao Novo Testamento 1. Falamos sobre os evangelhos e Atos. E hoje nós começaremos introdução ao Novo Testamento 2, que é a vida de Paulo e os demais livros ou cartas ou epístolas do Novo Testamento. Então, eu estou muito feliz porque estamos chegando na reta final. E, como é costume, só lembrando aos meus irmãos que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar utilizando depois e no futuro essas aulas possam abençoar outras turmas, quem sabe, irmãos de outras cidades, de outros estados, ou mesmo até países que falem a língua portuguesa e queiram se aprofundar nesse material, serem ministrados pelas aulas. Então, fica aqui a minha fala, tá bom? Como é costume, meus irmãos, eu quero ler um texto que é consenso, que são as últimas palavras do apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de número 7 e 8. Segunda Timóteo 4, 7 e 8. Algum irmão ou irmã pode ler para nós, por gentileza? Posso ler, pastor? Por favor. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Alguém já disse que o cisne, quando ele canta, ele está fazendo ali a sua canção pré-morte. Por isso que muitos falam que o canto do cisne é quando ele está prestes a morrer. Eu poderia dizer que essas palavras do grande apóstolo Paulo é o canto do cisne. É a última declaração de fé dele, e eu diria que talvez a maior declaração de todas. São declarações que poderíamos colocar na nossa lápide. No caso, ele colocaria na lápide dele. Porque retrata a vida dele. Eu, certa ocasião, estava numa palestra de líderes e o pastor, ele perguntou assim para nós: o que você gostaria que fosse colocado na sua lápide? Bom, para começo de conversa, ninguém gostaria de morrer, sejamos honestos. Mas quando pensamos na nossa vida e sabemos que nós, uma hora, mais cedo ou mais tarde, partiremos, e quando nós pensamos no legado que deixamos, o que nós gostaríamos que estivesse escrito na nossa lápide? Ou seja, qual foi a grande obra que realizamos que marcou corações, vidas, contribuiu para a igreja, para o reino, ou quem sabe para a sociedade? Essa é uma pergunta que é muito desafiadora. O que gostaríamos que colocasse na nossa lápide? Aqui jaz um servo de Deus fiel. Aqui jaz um servo de Deus que amou. Aqui jaz um servo de Deus que pregou o evangelho, fez da vida dele uma vida que anunciou as boas novas. O que poderíamos dizer, por exemplo, de grandes pessoas na história da humanidade? Quando pensamos
desde os grandes líderes da humanidade, Alexandre o Grande, Júlio César, quando pensamos na questão religiosa, os apóstolos, aqui Paulo, na história da igreja, os pais da igreja, quando pensamos em Lutero, Calvino, Spurgeon, Wesley, Moody, tantos outros grandes servos de Deus e pessoas da sociedade, como por exemplo Steve Jobs, quando nós lembramos de grandes presidentes americanos, grandes nomes na história do mundo, é interessante que cada pessoa que realmente deu uma contribuição singular na história da humanidade, a sua história, o seu legado acaba sendo uma máxima de uma lápide. Uma sentença que resume a vida. E eu vejo que o apóstolo Paulo, quando ele fez essa declaração, eu imagino que ele estava dizendo algo guiado pelo Espírito Santo, porque ele estava escrevendo aqui, orientado pelo Espírito Santo, mas eu pressuponho que ele talvez não tivesse a noção da grandeza plena do que ele representou para a história do cristianismo. Porque é consenso que o maior expoente de todos os tempos na história do cristianismo é o apóstolo Paulo. Ele foi o maior apóstolo, o maior obreiro, o maior cristão, o maior servo, o maior evangelista de todos os tempos, um escritor exímio. Só para vocês terem uma noção, metade praticamente do Novo Testamento tem a contribuição de Paulo. Ou seja, sem a vida de Paulo, nós teríamos metade do que temos como Novo Testamento. Dá para imaginar um Novo Testamento sem metade dos livros? Vamos fazer uma breve citação aqui. Começando pelo livro de Atos. Não teríamos livro de Atos, porque possivelmente ele não ganharia Lucas. Consequentemente, não teríamos o Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas, na realidade, é o Evangelho de Paulo. Lucas escreve como discípulo de Paulo, possivelmente escreve sendo evangelizado por Paulo, ensinado por Paulo, e depois Lucas, guiado pelo Espírito Santo, vai fazer toda aquela pesquisa catedrática, científica e principalmente espirituosa, relatando todos os fatos do começo até o final. Mas quem começa e quem endossa até o final é Paulo. Então, o Evangelho de Lucas, podemos afirmar que, na realidade, é o Evangelho de Paulo. Aliás, há alguns estudiosos que vão dizer que quando Paulo fala sobre aquela questão do Evangelho, que não pregamos outro Evangelho, possivelmente ele estava dizendo sobre Lucas. Ele estaria, talvez, mencionando os demais evangelhos, sim, mas possivelmente ele estaria falando sobre o Evangelho de Lucas. Olha que interessante. Olha que forte essa declaração. Então, quando nós pensamos, irmãos, sobre a grandiosidade da obra de Paulo, nós não teríamos Romanos, e aqui falando rapidamente nessa introdução, Romanos é considerado o quinto evangelho na teologia. Nós não teríamos Efésios, nós não teríamos as cartas aos Coríntios, as cartas aos Tessalonicenses, Filipenses, ou seja, Filemon. Há quem diga que Hebreus nasce de Paulo. Na antiguidade era consenso que Hebreus também era um texto de Paulo. Mais recentemente, essa discussão já não tem sido mais tão validada dessa forma. Muitos vão dizer que é outra pessoa que não é Paulo. Olha que interessante. Então, irmãos, pensem vocês, o Novo Testamento sendo composto por Mateus, Marcos, João, as cartas de Pedro, as cartas de João, Tiago, Judas e Apocalipse. Falta muita coisa. Então é com isso que eu encerro essa parte aqui, mostrando que Paulo realmente foi extraordinário. A vida e a obra dele
é lapidar, é um exemplo, é um espelho, e é por isso que ele poderia dizer em alto e bom som: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, porque podemos dizer que ele foi um discípulo de Jesus, como poucos na história da humanidade. Tá bom? Deixo essa breve reflexão aqui para vocês, porque agora a gente vai mergulhar nos slides, e eu não tenho dúvida que falar de Paulo, eu confesso, irmãos, que é muito difícil. É muito difícil porque ele foi um servo tão grande, tão consagrado, tão inspirado, tão ousado, tão intenso. E quando eu falo intenso, eu também recordo essa palestra de líderes, porque Paulo ele teve intensidade do começo ao final e sempre melhorou e nunca retrocedeu. É algo muito admirável, ao ponto de ser decapitado e deixar uma história magnífica para nós. Uma história de exemplo de amor, de abnegação e de discipulado. Tá bom, meus irmãos?